eu fui restaurado. Através de Cristo, todos os meus pecados foram perdoados. Romanos 5:20, se você puder abrir comigo, abre para mim, Ana Júlia, por favor. Então deixa, não vai conseguir porque a Bíblia deu problema ali no computador. Então vamos lá, vamos aqui mesmo no papel. Romanos 5:20. Acompanhe comigo aí, por favor. Diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Agora vamos ler comigo a segunda parte do versículo, vamos lá? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler de novo, mais forte? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, onde o pecado abundou, aqui está, né? Abundou o pecado. A graça de Deus fez o quê? Superabundou. Então a gente tem que entender que Deus, através de Cristo, Ele fez superabundar, Ele fez multiplicar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho que entender que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado reinou na minha vida, na sua vida, agora através de Cristo, irmãos, Deus criou algo superabundante. Ele transformou a sua vida. Eu fico pensando no apóstolo Paulo. Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja cristã. Paulo açoitava as pessoas, Paulo prendia as pessoas, Paulo matava as pessoas, Paulo perseguia de forma violenta as pessoas, até que um dia ele foi alcançado pela graça de Deus. E aonde abundou o pecado na vida de Paulo, sabe o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus na vida dele. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Somos salvos então pela graça, vivemos pela graça, dependemos da graça, nada somos sem a graça de Deus em nossas vidas. Por causa da graça, embora perdidos, nós fomos achados, embora mortos, nós recebemos a vida em Cristo Jesus. Deus trocou a sua sentença de morte. Ele diz agora, aonde havia morte, eu dou vida. Isso é a graça de Deus. Esse é o favor que Deus manifestou sobre mim, sobre você. No terceiro ponto da mensagem, um terceiro aspecto da graça, é a extensão da graça. Então nós primeiro falamos que a origem da graça é o Senhor, a natureza da graça é trazer salvação a mim e a você. E o terceiro aspecto é a extensão da graça. O que a graça alcançou? O que a graça trouxe ao mundo, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos voltar comigo lá em Tito, capítulo 2, por favor. Nós vamos ler o versículo 11 novamente. Olha o que diz a palavra aí, Então primeiro nós falamos da origem, né? Porque a graça de Deus, a origem é Deus. Falou que essa graça se manifestou salvadora, a natureza da graça então ela veio para nos trazer salvação. E o último aspecto é que essa graça, ela se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. Duas coisas para a gente entender a extensão dessa graça. A Bíblia fala que essa graça alcançou todos os homens. Primeiro ponto que eu tenho que entender é que a salvação, ela é universal no sentido de que essa salvação alcança todos aqueles que são chamados e respondem ao chamado de Deus, tá? Eu e você, nós somos alcançados pela graça. Eu e você fomos alcançados, mas nós demos o quê? Uma resposta a essa graça. Então eu tenho que entender que essa graça, ela se manifestou sobre todos, mas aquele que vai alcançar essa graça
é aquele que responder ao chamado de Cristo. Por que eu falo isso, né? A gente tem que entender que a graça, ou a salvação, melhor dizendo, desculpa, ela não fez acepção de pessoas. A salvação, ela veio para todos. A salvação não faz acepção de pessoas. A salvação, ela alcança toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação. O brasileiro, o paulista, ele não é um privilegiado, não veio só sobre nós a graça e a salvação. Ela veio sobre todos os homens. Isso é tão importante, irmãos, porque nós vivemos numa cultura que é baseada, no toma lá da cá, mas ela é baseada em governos e poderes. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa que tem poder e a pessoa que tem riqueza, ela é honrada no nosso mundo sistema. É assim. Quem tem valor para o mundo? Aquele que tem posses. E é assim mesmo. Experimenta ir numa concessionária de carro importado. De chinelo, eu não posso nem falar Havaiana, né? Porque a Havaiana hoje está caro também. Mas você pega lá um chinelinho de 15, 20 conto e vai lá na Vladimir Meirelles, na concessionária da Porsche. Chega lá de chinelinho, bermudinha, uma camisetinha meio surrada. O vendedor vai olhar para você e vai falar o quê? Rapaz, você veio pegar o reciclado aqui? Você veio fazer uma limpeza? O que você veio fazer aqui, né? Porque nós somos julgados e valorizados por aquilo que nós possuímos. Somos assim. Entre nós há muito preconceito, gente. Nós vivemos uma sociedade preconceituosa. Nós vivemos numa sociedade racista. Nós vivemos uma sociedade onde nós não respeitamos a classe social, a cor da pele da pessoa, o tipo de cabelo e nada. E nós somos assim, tá? Nós somos assim. Pela graça de Deus nós somos alcançados, e aí Deus começa a falar, filho, você não deve se portar dessa maneira. O mundo se porta assim, mas você não. Você é diferente. Agora, o que eu estou falando quando a graça é universal? Que quando Deus mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, Ele não julgou a minha aparência, a cidade onde eu nasci, a herança que eu adquiri ou não adquiri, a família que eu vim, não vê a casa onde eu moro, Ele não veio para fazer isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus, Ele escolheu as coisas fracas, desprezíveis. Ele escolheu as coisas que não são, para envergonhar as que são. Jesus veio para o ferido, Ele veio para o doente, Ele veio para o necessitado. Na verdade, Ele veio para todos os homens. Só que muitos dos homens não respondem a esse chamado de salvação. Só que uma coisa nós podemos afirmar, que Jesus não faz acepção de pessoas. Quando Ele morreu na cruz, Ele morreu pelo indiano, Ele morreu pelo africano, Ele morreu pelo brasileiro, pelo europeu, Ele morreu pelo sangue azul, vermelho, verde, Ele morreu por todos. Ele não fez acepção de pessoas. Isso é muito bom, gente, porque a mensagem, ela não é exclusiva para mim e para você. A mensagem é para todos de salvação. Pena que são poucos aqueles que respondem a essa mensagem. Pena que são poucos aqueles que dizem, eu quero Jesus na minha vida. Pena que são poucos que se curvam a Ele, que abrem mão das suas riquezas, que abrem mão da sua fama, que abrem mão do seu ego, que abrem muitas vezes mão do seu egocentrismo, das suas idolatrias para seguir a Jesus. Lembra daquela história do jovem rico, que chega para Jesus, querendo andar com Jesus, querendo viver com Jesus, e querendo viver no reino eternamente com Jesus, e Jesus começa perguntando, você faz isso, você faz aquilo, ele começou a falar das leis, ele fala, Jesus, eu faço tudo isso, eu tenho cumprido a lei, eu tenho cumprido a tua palavra, e Jesus fala, então você vai pegar tudo que você tem de riqueza, e você vai distribuir aos pobres. A palavra fala que aquele jovem, ele ficou triste, e ele saiu cabisbaixo da conversa que ele teve com Jesus. Sabe por quê?
porque ele era dono de muitas riquezas. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que Jesus veio para aquele que é milionário, bilionário, trilionário. E ele veio para aquele também que não tem nada materialmente falando nesse mundo. Agora, aquele que vem a Cristo tem que fazer o quê? Aquele que vem após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. A graça tem efeito sobre todos os homens, quando os homens se entregam a Cristo Jesus. A graça de Deus está aqui, ó. Sabe, irmãos, eu estava lendo hoje à tarde sobre esse estudo aqui, e se não fosse a graça de Deus, o mundo não estaria do jeito que está. Aí você fala, pastor, você está louco? O mundo está de ponta cabeça. O mundo, cada dia que você liga a internet, o noticiário, quando você vê uma página de rede social, você olha e fala, o negócio está doido, está virado de ponta cabeça. Eu quero dar um recado para você, que se não fosse a graça de Deus, isso aqui está um caos. Porque através da graça de Deus, há manifestações de bondades no nosso meio. Através da graça de Deus, um ser humano consegue olhar para um outro ser humano, que muitas vezes está num estado deplorável, e ele fala, eu vou te ajudar, eu vou te reerguer, eu vou te levantar. Essa é a graça. É essa graça que é como que uma nuvem que está sobre a nossa sociedade. E quando eu respondo a esse favor, quando eu respondo a essa graça salvadora, Deus então, através de Cristo, Ele perdoa todos os meus pecados. A graça está aqui. Nós não podemos achar, irmãos, como os fariseus e os escribas achavam na época deles. Eles achavam que era uma classe seleta, a nata da sociedade, a nata da lei, a nata da religião. E quando Cristo vem, Ele fala, não é nada disso. Ele fala, não é isso. Não é religiosidade, não são os atos, os rituais, não é isso. Foi difícil das pessoas da época de Jesus entender essa verdade. O sistema podre estava tão infiltrado na época que Jesus veio, que tinha cambista na frente do templo do Senhor. Sabe o que os cambistas faziam? Eles pegavam as ditas ofertas que não eram perfeitas, pegavam aquilo do pobre, do miserável, e eles revendiam essas ofertas para outras pessoas. E sabe o que eles diziam? Essa pombinha sua aí está com defeito, eu vou te vender uma pomba perfeita, só que você vai pagar por isso. E quando Jesus entra ali, derrubando as mesas, derrubando as cadeiras, e desfazendo todos os negócios, Ele falou, vocês não vão transformar a casa do meu pai em covil de salteadores, de ladrões. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que eu e você, por estarmos aqui, não somos a nata, nós não somos o melhor da sociedade, nós fomos e somos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas essa mensagem não tem que ficar só em mim, essa mensagem tem que ser propagada lá fora, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para os seus familiares. Essa graça, ela veio para o mais vil pecador, essa graça veio. Temos que entender que nem todos serão salvos no mundo, de fato, nem todos. Somente aqueles que confessam, ou confessarem a Cristo, como Senhor, como Salvador, e crer na sua obra redentora. Eu gostaria de terminar essa palavra em Romanos capítulo de número 9, por favor. Romanos capítulo de número 9. É o último texto que eu vou ler. Na verdade é o capítulo de número 10, versículo 9, desculpem. Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu vou terminar com esse versículo aqui.
Amém? Todos acharam? Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A graça de Deus salvadora se manifestou a todos os homens, só que ela vai surtir efeito quando esse mundo confessar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador. Paulo é bem claro dizendo que se com tua boca confessares Jesus como Senhor, eu tenho que fazer o que, gente? Confessar, eu tenho que verbalizar, eu tenho que falar. Não só falar, mas ele diz também que em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho que crer. Irmãos, o mundo lá fora não é salvo muitas vezes porque eles não creem. Eles não creem na mensagem. Eles não creem naquilo que Cristo fez na cruz. Alguns acham que, na verdade, Jesus nem veio a esse mundo, ou foi um grande profeta, um grande líder. Não. Jesus era o Filho de Deus aqui na terra, que veio para morrer por mim e por você, e nos salvar de todos os nossos pecados. Eu tenho que crer nisso, e eu tenho que crer também, não só que Jesus, Ele veio para me salvar, mas eu tenho que crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus está vivo, Ele não está morto. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E eu creio que a morte não venceu, não pôde deter a Jesus, Ele venceu a morte. Em João capítulo de número 14, Ele fala: olha, eu vou preparar um lugar. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, eu vou preparar um lugar, porque onde eu estou indo preparar um lugar, eu quero que vocês estejam comigo também. Sabe por quê, gente? Porque Jesus está vivo, Ele não está morto. Que eu e você possamos crer isso no nosso coração. E através dessa crença, dessa confissão, a palavra fala que nós seremos salvos. Essa é a condição. A graça já foi manifestada. Deus já nos amou. Deus já manifestou o seu perdão sobre nós. Só que a salvação depende da minha confissão e da minha crença, daquilo que Cristo fez por mim um dia na cruz do Calvário. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, onde você está aí mesmo. Eu quero orar por você. Talvez você foi ensinado que você precisa fazer alguma coisa a mais do que confessar Jesus, que Ele é o seu Salvador, o seu Senhor, e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Talvez algumas pessoas disseram a você: não, você tem que pagar promessa, você tem que fazer penitência, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que andar desse jeito. Não, irmãos, é graça. A Bíblia fala que não é por obras que nós seremos salvos, mas é pela graça redentora de Cristo Jesus. E eu queria que você fizesse a sua oração essa noite diante do seu Deus. Você que entendeu essa mensagem, que você possa confessar que Jesus é Senhor, que você possa crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que esse Jesus está vivo, que esse Jesus um dia vai voltar para nos buscar, que esse Jesus um dia nós estaremos diante dEle, e viveremos diante dEle por toda a eternidade. Bondoso Deus, eu quero colocar agora cada vida diante do Senhor, aqueles que ouviram a Tua mensagem, aqueles que entenderam o que foi ministrado aqui, aqueles que entenderam que Deus é a origem da graça, que a natureza da graça é a salvação, ela trouxe salvação a cada um de nós, e que essa graça, ela se manifestou sobre cada uma das nossas vidas. Essa graça é um favor que nós não merecemos, essa graça veio para nos trazer salvação e vida abundante em Cristo Jesus. Senhor, toda acusação do inimigo
caia por terra na nossa vida. Nenhum de nós somos merecedores. A graça é maior do que o nosso pecado. A graça é maior do que a nossa vida. A graça é maior do que todos os problemas que nós enfrentamos. A graça de Deus é maior do que as nossas fraquezas. A graça de Deus é maior do que as nossas limitações. Jesus um dia disse para Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente para você, meu filho. Quando você é fraco, eu te faço forte. Quando você está entendendo que você não consegue, é nessa hora que eu entro com a minha graça, com esse favor. Eu te revisto de poder, eu te revisto da minha unção, para você enfrentar as lutas, mas muito mais, para você ser salvo através da minha graça e do meu perdão. Ó Deus, que hoje seja uma noite de salvação aqui entre nós, que seja noite de restauração de vidas. Aos que estão em casa também participando desse culto online, que o Senhor alcance agora com a Tua graça. Tua graça, ela veio para salvar todo o povo, toda língua, toda nação, tribos, seja o que for, a Tua graça veio para nos salvar. Que possamos responder a esse chamado essa noite, Jesus. Perdoa os nossos pecados e que o Senhor restaure a nossa vida segundo a Tua vontade, em Teu nome, Senhor, amém. Ainda com os olhos fechados, se tem alguém que quer fazer essa oração comigo de confissão, se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, ou que está em casa também participando desse culto, repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador e que eu preciso da Tua graça e do Teu perdão sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor. Eu creio que o Senhor veio em carne, morreu pelos meus pecados, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai e intercede por mim aqui na terra. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e faz a Tua obra em meu coração. Obrigado, Jesus, por essa oração. Ó Deus, a graça, a salvação pertence a Ti, não é a mim. Eu creio, Pai, que pela confissão que alguns fizeram aqui, hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite que o Senhor restaurou vidas, o Senhor alcançou pessoas aqui, e eu sei que obras maiores o Senhor fará no nosso meio. Obrigado, Deus, pela Tua palavra e por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos participar da ceia do Senhor. Depois dessa palavra tão abençoadora para as nossas vidas, nós devemos só fazer um ato agora diante de Deus, participar da ceia. Nós já pedimos perdão do nosso pecado, nós já confessamos que Ele é o Senhor das nossas vidas, e agora nós participaremos da ceia dEle. Nós comeremos o pão e beberemos do cálice, relembrando aquilo que Cristo fez por mim e por você um dia, e Ele fez pela graça e pela misericórdia do Senhor, amém. Os irmãos que vão me ajudar na Santa Ceia, por favor, venham aqui à frente. Vou chamar o pastor Samuel com a Andréia, vem aqui por favor, amém. É a Nilson e o Gerson que vão me ajudar, amém. Pode distribuir para eles, por favor. Nós vamos cantar uma canção, você segura aí o seu cálice, o seu pão, e nós vamos tomar juntos, depois orando aqui pela ceia, tá bom? Vamos cantar ao Senhor. Ao que se assenta
nome está acima de todos os nomes, Jesus. Ao teu nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é o Senhor, o Deus de todos os deuses. Confessado que tu és o Senhor, o Salvador, o Redentor desse mundo. Glórias, glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias, glórias a ti, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, voltará, Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 declare isso ao Senhor. Todo-Poderoso, Ele é santo. Glórias a ti, Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Jesus, essa noite. Tu és o motivo de estarmos aqui reunidos. Tu és o motivo da nossa adoração. Tu és o motivo do nosso louvor. Tu és o motivo da nossa vida, Senhor. Nós entendemos que sem ti nós não somos nada. Perdoe os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoe as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E que possamos participar agora da ceia, relembrando aquilo que o Senhor fez por nós e valorizando a tua morte naquela cruz por todos nós que aqui estamos, Senhor. Naquela noite onde Jesus foi traído, Ele tomou o pão, repartiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Senhor Jesus, o que nós seguramos aqui em nossas mãos representa o teu corpo, que foi entregue naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E nós te louvamos e te bendizemos pela tua morte sacrificial por nós naquela cruz. Coma do pão e seja grato ao Senhor Jesus. Graças te damos, Jesus. Jesus também naquela noite Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do derramamento do meu sangue. Todas as vezes que vocês comerdes o pão e tomarem o cálice, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque o Senhor derramou o teu sangue. E a tua palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecado. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor derramou o seu precioso sangue por nós naquela cruz. O Senhor morreu por nós. Nós consagramos agora esse cálice a ti e louvamos ao Senhor pela morte do Senhor naquela cruz por cada uma das nossas vidas.
Tome do cálice e seja grato ao Senhor. Graças a Deus. Será que a gente pode cantar esse refrão, Santo, Santo, para a gente terminar o culto? Acho que dá, né? Vamos lá? Graças a Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Declare isso. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Obrigado, Senhor, por esse culto, pela Tua palavra. Obrigado por nós podermos participar da Tua ceia essa noite, comermos do pão, tomarmos do cálice. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui, naqueles que estão em casa também, a Dona Maria do que está internada. Ó Deus, visita cada lar, cada vida, visita cada família nessa noite, papai. Abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, as crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos da nossa igreja, Pai. E que o amor do Senhor, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam presentes hoje, para todos sempre em nossas vidas. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado. Uma ótima semana para todos. Deus abençoe em nome de Jesus cada um de vocês.